Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 13 do livro O Amor como Solução. O título do capítulo é Capacidade de Ousar. A Joana de Ângeles inicia o capítulo assim: o ser humano é dotado de capacidade para enfrentar desafios. Então ela discorre que ao longo da história da humanidade, nós superamos vários desafios. Um pouco mais à frente, ela vai dizer que apresenta para a gente a vontade e o sentimento como nortes das nossas condutas para que a gente possa superar os nossos automatismo do instinto. Então ela vai explicar o que é a vontade e o que é o sentimento. A vontade é uma aquisição da mente, que discerne de que lhe é mais útil e rentável durante o estabelecimento de metas a atingir. O exercício da vontade é fundamental para o logro de qualquer tentame. O sentimento, por sua vez, é a conquista da emoção. O sentimento que superou o instinto ou que lhe vem sobrepondo facultará as realizações libertadoras através do amor e da sublimação dos anseios inferiores. Nessa dualidade, vontade e sentimento, há quase sempre a vitória do segundo em face do hábito prolongado e da ausência de aspirações relevantes. As grandes conquistas do ser humano em todas as épocas, no entanto, defluíram da vontade. Por outro lado, as grandes e pequenas tragédias do cotidiano têm sido atribuídas ao sentimento, em razão da herança das paixões subalternas, resíduos morais dos instintos não superados. Bom, então ela vai falar que a vontade é uma aquisição da mente, enquanto que o sentimento está relacionado ao exercício da nossa emoção. Ela diz que as grandes conquistas da humanidade se devem à vontade, um exercício de determinação, de persistência para conseguir algo. Enquanto que as grandes e pequenas tragédias cotidianas do nosso dia a dia se devem ao sentimento. Mas em relação ao sentimento, o que ela diz? Isso se dá porque nós ainda nos deixamos influenciar pelos nossos instintos, pelos nossos anseios inferiores, como ela diz. E ela diz então que nós precisamos fazer com que o sentimento sublime, supere esses instintos, dando lugar ao amor. Ela diz, o indivíduo lúcido, conhecedor das próprias possibilidades, ousa na busca de novos mecanismos de iluminação e de paz, não se satisfazendo com as heranças recebidas nem as aquisições logradas. Então ela vai dizendo, olha, a pessoa que é lúcida, que sabe o que está fazendo aqui, ela sabe que ela pode ousar no sentido da sua iluminação. Como assim? No sentido da sua superação, de se tornar uma pessoa cada vez melhor, consequentemente com mais paz e mais feliz. Indispensável, pois, desenvolver-se a capacidade de ousar a edificação do bem em toda parte, iniciando-se pelo nobre esforço da transformação interior, da educação dos sentidos, do controle da vontade sobre eles, da perseverança nos compromissos de libertação. Então vejam, ela vai dizer, a gente deve então desenvolver essa capacidade de ousar, mais uma vez, ela insiste, no esforço da transformação interior, né? A Joana foca muito que a gente necessita mudar de dentro para fora, educando os sentimentos, né? Educando os sentimentos para que a gente possa superar os nossos instintos, fazendo que haja o controle da vontade sobre ele. Então, a nossa vontade deve ser mais forte, mais firme do que os nossos sentimentos baseados em instintos inferiores. E ela dá alguns exemplos aqui,
exaltação do sexo e da vulgaridade, dos prazeres sensuais em detrimento de emoções relevantes, exaustão dos sentidos, que gera vazio existencial, ausência de diálogo e de conversação saudável, culto ao corpo. Então, o que ela está dizendo aqui? Esses são alguns atos que nós exercemos, deixando o nosso sentimento baseado em instintos inferiores superarem a nossa vontade, né? Então, a busca do prazer a todo custo, seja pelo sexo, seja pela comida, seja pelo culto ao corpo, tudo isso ela fala, a gente busca esse prazer a todo custo, exagerado, e ao final o que a gente tem é um vazio. Ela fala um vazio existencial, porque isso não preenche a gente internamente. Ela fala da ausência de diálogo, né, de conversas saudáveis. Então, nós precisamos usar a nossa vontade, essa capacidade que nós temos para usar, para superar os nossos instintos e assim evoluir. Todo mundo é dotado dessa capacidade. Para finalizar, vou ler um trecho aqui. Urge ousar com o coração afervorado e a mente incendiada de júbilos, investindo esforços em empreendimentos iluminativos, de forma que a sombra da ignorância ofereça lugar ao conhecimento e faculte a compreensão dos valores que dignificam e promovem o indivíduo e a sociedade. Então, ela insiste, nós temos essa capacidade de ousar, basta usar a nossa vontade para superar os sentimentos baseados em instintos inferiores. Obrigada pela sua atenção e até o próximo.